Olá pessoal, nessa videoaula eu vou ensinar a vocês como fazer cabelos realistas utilizando a técnica de fio a fio e de mechas. Ou seja, eu não utilizo fundo e não utilizei também a caneta borracha e nem o boleador. Vocês perceberão que na própria mecha eu já vou deixando os fios mais claros e os fios com brilho já aparentes para na hora que eu estiver passando fundo mais escuro, estiver passando os fios mais escuros, eles já fiquem aparentes e depois eu vou com o lápis borracha. Todo esse desenho eu não utilizei lápis, não utilizei caneta borracha, tá ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, peço que vocês deixem no comentário que eu responderei a todos. E se inscrevam no canal e curtam. Muito obrigado. Bom pessoal, iniciando agora com lapiseira grafites 2B e eu vou fazendo fio a fio. Eu vou fazendo esses fios de forma com que eles ficam mais finos nas duas extremidades do traço. Para isso eu coloco leveza na mão no início do traço e no final do traço. E vou fazendo até eu achar que já deu um preenchimento legal. Essa na verdade é a primeira camada. Eu não trabalho com um fundo, eu não faço um fundo e depois vou preenchendo. Vou fazendo diretamente no papel cada fio. Como vocês devem perceber, esse trabalho é de paciência. Vocês têm que fazer cada fio, na verdade, prestando atenção no sentido que o traço está saindo. Essa é a técnica que eu me adaptei. É que eu acho melhor também, inclusive eu acho que fica um aspecto melhor, entendeu? Mais realista do que fazer um fundo e depois ir tacando somente o brilho e outros traços também mais fortes. Bom, depois da primeira camada, eu passo um pincel com as cerdas cortadas. Você quando compra o pincel, ele vem com as cerdas grandes. Só você ir com o estilete ou com a tesoura e colocar ele um pouco rente à haste. Ele serve para suavizar o traço, ele não espalha tanto o traço, nem desfoca o traço tanto assim quanto o esfuminho. Ele dá aquela suavizada e faz com que o grafite penetre o papel. Aí não deixa com aquele aspecto tão poroso que tem. Então passei a primeira camada de fios e agora com um pincel. E agora vou com a lapiseira 05 também, agora na graduação 4B. Vou repetindo os fios. A intenção não é colocar, realçar passando os traços em cima dos fios anteriores. É fazer vários fios novos, sendo que com mais escuros.
e vai nesse processo, realçando, sempre de acordo com a referência. A referência, na verdade, tem que sempre que estar perto de você e você ir fazendo a comparação. Nesse caso específico, essa parte aí é bem preto, tonalidade. Apesar do ator dessa referência, o ator ter o cabelo um pouco loiro, nessa parte aí, por conta da sombra, ele ficou bem escuro. Então eu estou com 4B e depois vou passar o 8B. E novamente, após acabar com a lapiseira com grafite 4B, você passa o pincel para dar aquela suavizada. E reparem que eu já vou deixando os fios mais claros. E agora com o lápis da graduação 8B, eu vou fazendo novos fios também. E como eu disse anteriormente, eu já fui deixando os fios que tem uma tonalidade mais clara já aparente. Eu não utilizei boleador, eu costumo não utilizar boleador para fazer cabelo. E vou passando o lápis 8B, já deixando marcado os fios que são mais claros, para depois vir com o lápis borracha realçar. Pessoal, eu utilizo a marca Faber-Castell. Eu me acostumei a ele, eu iniciei com a Faber-Castell e me adaptei a utilizar as tonalidades dela.
porque ela realmente era um pouco mais clara. Mesmo a 8B ela equivale a um 6B de outras marcas. Mas como eu me acostumei, eu só desenho com ela, que realmente não deixa a desejar. Eu já utilizei diversas outras marcas e a da Faber-Castell é mais barato e dá para fazer perfeito, trabalhos incríveis. Novamente com o pincel, suaviza os traços, tira a porosidade do papel. Pode passar sem se preocupar com a marcação dos fios mais claros. Depois, como eu disse, vai vir com o lápis borracha passando. Bom, nesse momento eu venho com lápis borracha e vou realçando os fios que eu deixei aparente. Reparem que os traços estão muito grossos, porque o lápis borracha não tem a mesma precisão que uma caneta borracha. Porém, depois eu passo, como vocês vão perceber aí, eu vou vindo com a lapiseira afinando esses traços. E no final não dá nem para perceber se foi feito com um lápis borracha ou com uma caneta borracha. Como eu disse, agora com a lapiseira graduação 2B, eu vou afinando os traços que ficaram grossos do lápis borracha. O lápis borracha, pessoal, é uma alternativa muito boa, porque todo mundo sabe que a caneta borracha é muito cara e nem todos têm a condição de comprar. Então o lápis borracha, além de ser barato, dá para você utilizar perfeitamente para fazer os traços, os fios brancos, brilho. Todo esse desenho eu só fiz com lápis borracha, não utilizei caneta borracha nem caneta em gel. Para afinar a ponta, você não utiliza o estilete, você utiliza a lixa que nem você utiliza no esfuminho. Agora já passando para outra mecha, lembrando que a técnica que eu uso são técnicas de mechas. Eu não faço fundo e vou fazendo fio a fio. Eu vou colocando, vou passando, desenhando, levando o realismo para mecha, para cada mecha, sempre utilizando o mesmo processo. Nessa parte eu decidi utilizar o esfuminho, que foi para realmente desfocar mais aquela parte preta que tem ali, porque já como o traço não precisaria, devido à referência, não precisaria ficar tão aparente, então eu utilizei o esfuminho. Mas se o traço, o fio, tivesse que ficar mais aparente, eu utilizaria somente o pincel. Mas o pincel mesmo assim não deixa de ser necessário aí, tá? Mesmo passando o esfuminho, é bom passar o pincel para o grafite penetrar. E voltando agora com o lápis 8B e repetindo o processo.
novamente com o lápis borracha, realço os fios que eu já deixei aparente. Como vocês percebem, é um trabalho de paciência, você não pode fazer com pressa, você deve focar. Repare que eu vou fazendo os traços, até se eu quiser fazer um outro traço por cima, um outro brilho, um fio mais realçado com brilho, eu posso fazer mesmo em cima do grafite. E agora afinando com lápis 2B, com a lapiseira 2B. Para não manchar o desenho, pessoal, eu utilizo um pedaço de plástico. Então eu posso apoiar tranquilo. Agora é só repetir o processo. A técnica que eu utilizo é a seguinte: eu faço todo o cabelo sem colocar fios aleatórios. Eu sempre gosto de colocar os fios aleatórios porque é eles dão mais realismo ao desenho, sendo que eu não coloco de imediato, eu deixo para colocar depois, já que eu não utilizo o boleador, eu posso colocar depois passando a caneta borracha ou lápis borracha por cima do fio que eu já fiz, dos fios que eu já fiz. Eu vou fazendo aleatoriamente, de acordo com a referência, é claro. Agora eu estou indo com a borracha limpa-tipos, onde eu vejo que eu passei demais na tonalidade, eu vou dando aquela suavizada, porque a limpa-tipos é muito boa para fazer isso. Ela vai retirando camadas de grafite sem apagar por completo. Eu utilizo também a lapiseira de ponta 0.3. Aí não vai estar muito aparente, mas eu faço fios, pequenos fios que todo mundo possui no limite do cabelo com a testa. Esses fios não ficam aparentes nas fotos do desenho, mas é sempre bom fazer, porque a olho nu as pessoas percebem isso. Então eu utilizo o grafite de ponta 2B, de graduação 2B e ponta na espessura de 0.3. E agora eu vou passando para outra mecha, fazendo e seguindo aquele mesmo processo das mechas anteriores, delimitando a mecha que tem de acordo com a referência e fazendo fio a fio. Esse realmente é o método mais demorado, mas é o que traz mais realismo, na minha opinião. Se vocês tiverem outra opinião, pode colocar nos comentários. Nesse momento eu decidi usar um pedaço de papel higiênico
que é para tirar a porosidade, que essa área aí ficou muito poroso por conta realmente da gramatura do papel. Mas ou com pincel ou com papel higiênico tira essa porosidade e é só você retomar o processo. Nessa parte aí, eu estou fazendo alguns fios que não crescem no mesmo tamanho do que os outros fios, mas eles ficam pequenos aí nessa parte da testa. Todo mundo possui esses fios. Então, no vídeo e foto, assim, geralmente não aparecem no desenho, mas é sempre bom fazer eles. Então eu vou fazendo, utilizando a mesma técnica, alguns fios mais claros, outros mais escuros, utilizando o grafite de espessura 0.3, 2B ou HB. Bom pessoal, a dica de hoje foi essa. Espero ter ajudado de alguma forma. Nos próximos vídeos irei fazer essa parte da testa. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir. E podem comentar se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão.